Está escrito assim no texto sagrado, irmãos: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Esta é a mensagem que vem salvando e libertando gerações. Mas que mensagem é essa? De arrependimento. Mensagem que transforma o perdido, o pecador, o imundo, o imoral. É a mensagem. O arrependimento que traz refrigério, que traz avivamento. O arrependimento é a porta para o avivamento. E eu quero me dirigir a todos que estão na escuta dessa programação. Esta mensagem que Pedro vai pregar foi logo após um grande milagre que aconteceu na porta do templo. Um coxo se levantou, andou, saltou, glorificou a Deus, e a multidão cercava Pedro e João, que estava indo para a oração da tarde. Nessa ocasião, o coxo estende a mão e pede uma esmola, pois estava ali todos os dias. E a sua função, a sua missão era de pedir. Só que na ocasião, João e Pedro não tinham nenhuma moeda, mas tinha algo muito maior com eles e neles. Então, quando ele pede para que o coxo olhe para eles e diz: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. O coxo, depois que foi tomado pela mão de Pedro, ele se levantou. E ao se levantar, ele andou. E depois entrou dentro do templo, saltando e glorificando a Deus. O milagre foi tão notório, foi tão poderoso, que impactou tanto a multidão, que as multidões cercaram Pedro e João, admirando-os, como se o milagre tivesse vindo deles próprios. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, não quis receber a glória que os homens estavam dando a eles. Um perigo que todo cristão deveria ter, de vigiar para não receber a glória que é dada somente a Deus. Porque nós não fazemos nada, tudo é dele, vem dele e para ele são todas as coisas. Esse milagre foi tão poderoso que abalou a estrutura religiosa da época. Foi montado um conselho para julgar Pedro e João, como se eles tivessem feito o milagre, operado o milagre. E diante do conselho eles disseram que não iriam se calar, porque eles foram chamados para falar daquilo que ouviram e viram Jesus fazer. O que Pedro e João estavam fazendo nada mais é do que a vontade de Deus, do que Jesus havia mandado eles fazer: pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios e dar de graça o que de graça recebeste. É a missão da igreja, é a missão do crente, é pregar o evangelho, é anunciar a salvação, é pregar contra o pecado e não a favor do pecado. Quando nós pregamos contra o pecado, não é para constranger ninguém, meu querido, nem envergonhar ninguém. É para chamar o arrependimento,
Porque sem arrependimento não tem perdão. E se não tem perdão, não tem salvação. Então Pedro e João, eles entram no templo. Após o milagre daquele coxo, e o coxo maravilhado, saltando e pulando, glorificando a Deus, e a multidão esquece Jesus e olha para quem? Para Pedro e João. Acredito eu que é por isso que os milagres hoje não acontecem mais, porque se acontecesse hoje um milagre nessa proporção, o mundo estaria idolatrando, adorando o homem. Já adora eles por não fazer nada. Imagine se fizesse. Imagine se um camarada desse que está na frente de uma igreja operasse um milagre nesta proporção. O mundo inteiro viria lhe reverenciar, lhe adorar. Se o mundo adora só a imagem do homem, imagine se visse o homem. Você está entendendo agora, meu filho? A chaleira aqui está bombuzando, já por favor. Amados irmãos, esse texto é um dos convites mais poderosos que Deus faz à humanidade. Independente de credo religioso, todos pecaram. Todos. Todos nascidos de mulher pecaram. Já nasceram debaixo do pecado. Fazendo o pecado, cometendo o pecado, amando o pecado. Ninguém conhecia então Deus, até Jesus se manifestar, se revelar e anunciar-se Filho de Deus. A redenção, a salvação, a libertação e a transformação está em Cristo Jesus o Senhor. E aí vem o convite. Quando ele convida, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E todos que foram de fato e de verdade até Jesus, foram aliviados, curados, libertos. Eu posso passar o dia todo citando aqui pessoas que foram libertas por Jesus, milagres que ele operou, pessoas que tocaram as suas vestimentas receberam o milagre, pessoas que foram até Jesus e receberam a cura, receberam o perdão, endemoniados que foram libertos de legiões de cão, de demônios, de Satanás, foram libertos e foi transformado num grande missionário de Deus na terra. Querido, Deus ainda opera. Louvado seja o nome santo de Jesus. Quando Jesus é entregue aos pecadores, porque tinha que se cumprir a profecia, e ser morto, e crucificado e sepultado, e ao terceiro dia ressuscitar, para que fosse dado início, louvado seja o nome santo do Senhor, a era da graça, aleluia, da restauração, do refrigério, da salvação e da libertação da humanidade. Mas era necessário o Filho voltar para onde ele veio. E da onde ele veio? Do céu. Só veio ele de lá e só subiu ele para lá e ponto final. O resto é caragagaia. Ele está no céu junto ao Pai, intercedendo por todo aquele que creu nele aqui na terra. Mas para que o seu povo não ficasse órfão, sozinho, ele envia outro Consolador. Atos capítulo 2. A promessa que ele fez em Atos capítulo 1, versículo 8. Queridos, é lindo a igreja cheia do Espírito Santo. É lindo uma igreja que trabalha para o seu rei. É lindo uma igreja que trabalha em comunhão. É lindo uma igreja que é cheia do poder de Deus. É lindo, é lindo. Um crente cheio do poder de Deus, que opera em nome de Jesus, que fala em nome de Jesus, que ordena que o mal saia em nome de Jesus, e o Jesus do céu, o Jesus dos crentes operando na terra. É lindo mover a intervenção e o agir de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu sei que tem crente aí se arrupiando igual eu agora. Porque tudo que a gente tem hoje é só saudade. Tudo que a gente tem hoje é só saudade dos tempos que Jesus batizava com o Espírito Santo. Saudade da gente ver pessoas se rendendo a Cristo em lágrimas. Saudade de ver Jesus curando. Porque até outro tempo a gente ainda via. Eu ainda alcancei, querido. Eu vi Jesus batizar pessoas com o Espírito Santo.
Eu vi Jesus curar pessoas da coluna toda torta e Jesus colocou no eixo. Eu vi. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por isso que eu não aceito hoje e não concordo com alguns ensinadores, pregadores, pastores enchendo linguiça em cima do altar e não vai falar do evangelho, não prega o evangelho. O poder está no evangelho, não é nas tuas palavras, o poder está nele, é no nome de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aí nós estamos diante de um texto que nos deixa maravilhado e ao mesmo tempo com saudade, porque esses efeitos, esses milagres, esses sinais, esses prodígios, não vemos mais. Infelizmente, estamos vivendo uma era de incredulidade, de pessoas que não querem se arrepender, não querem deixar o pecado, não querem deixar o mundo, não querem deixar suas vaidades, não querem abandonar os seus caminhos maus. Não tem como o Senhor operar. Querido, Pedro não está falando com incrédulos aqui não. Ele não está falando com incrédulos. Estavam todos dentro do templo. Entenda isso. Não eram pessoas ignorantes. Mas ele estava falando com um povo religioso, conhecedor da lei. Frequentador do templo. Mesmo assim, ele declara que religiosidade sem arrependimento não gera refrigério, não traz o avivamento, não traz a presença de Deus. O milagre não foi feito dentro, foi na porta. O milagre do coxo chamou a atenção da multidão, mas Pedro deixa claro que o milagre visível não substitui transformação interior. Deus não quer apenas que pessoas andem com os pés, Ele quer que volte a andar com Ele. Você entendeu isso aqui, meu querido? Ele não quer que você ande com seus pés, Ele quer que você ande com Ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Hoje o Espírito Santo nos chama, não apenas para ouvir uma mensagem, mas para viver uma mudança profunda, um relacionamento de poder. Esses homens andavam com Jesus, esses homens ficaram na espera da promessa, eles cumpriram o mandamento de Jesus, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Eles não foram para Samaria nem para Judéia, eles foram para lugar nenhum, para Cafarnaum, eles foram para onde Jesus havia mandado. O mal da raça humana é que Deus está mandando ir para cá e eles estão indo para lá. Jesus está mandando ficar e eles estão indo. Quando Jesus manda ir, eles estão ficando. Está tudo errado, tudo ao contrário. Ninguém quer mais obedecer a Deus. Estão criando seus próprios métodos de salvação, de libertação. Estão querendo fazer veredas para chegar no céu. Não existe. Todos os caminhos fora de Jesus são descaminho. Eu quero que você entenda isso. Todos os caminhos fora de Jesus é descaminho. E os descaminhos vai dar todos eles no inferno. O único caminho que vai dar acesso ao Pai, ao céu, é Jesus. João capítulo 14, versículo 6. Eu estou cansado de avisar, de comunicar, de repetir. Disse Jesus no Evangelho de João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho. A maior declaração que ele está fazendo para a humanidade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus diz que ninguém é ninguém, não adianta você criar uma vereda, não adianta você criar uma religião, não adianta você querer cumprir uns dogmas, fazer uma obra que não adianta. Obras não levam ninguém à salvação, não leva ninguém ao céu, não leva. Religiosidade não salva ninguém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você consegue entender isso, meu amigo? Arrependa-se. É o que ele disse: arrependei-vos e convertei-vos. O início de toda a restauração está aqui. A palavra arrependimento, no original grego, metanoia, que significa mudança de mente, de entendimento, de direção. Não é apenas sentir tristeza pelo pecado,
remorso, não. É decidir abandonar o que te afasta de Deus. E é isso que a raça humana não quer. Aí quando eu trago um sermão, uma palavra dessa na rádio, vão se preocupar a forma e o meio como eu falo, como eu me expresso, querido. Ouça o conteúdo e a palavra. Esqueça o Laurimar, olhe para Jesus. Eu não vou te salvar, não. Muitos confundem arrependimento com remorso. Chora, lamenta, promete para si que não vai fazer, na semana seguinte está fazendo a mesma coisa, a mesma besteira, a mesma burrice. Isso não é arrependimento, isso é remorso. E remorso não traz perdão, nem libertação. Porque você não está arrependido, nem decidido em deixar aquilo que te afasta de Deus. E o que é que nos afasta de Deus? O desgraçado, o miserável pecado. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, você vai encontrar na sua Bíblia. Você, meu irmão, você cristão, você que não é cristão, você que não é católico, você que é ateu, pega a sua Bíblia, você que é católico, abra a sua Bíblia. Não escute o que o pastor ou o padre fale, abra a sua Bíblia, seja curioso e veja se é mentira. Está lá escrito que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir, e nem a sua mão encolhida para que não possa salvar. Mas o que faz de divisão entre nós e Deus é as nossas iniquidades, é os nossos pecados. Aí o camarada está atolado até o pescoço no pecado e está dizendo que tem Deus. Tu não tem, rapaz, tu está afastado. Como todos nós nascemos afastados de Deus. E não é religião que vai nos aproximar de Deus. Não é religião. Religião só traz confusão. Mas Jesus traz paz, libertação, cura e salvação. Tu pegou a visão agora? Estava todo o povo olhando para Pedro e João. Olha, 2 santos, 2 homens milagrosos dentro da igreja. E o Pedro, cheio de sabedoria, vai dizer: por que vocês estão olhando para nós assim? Não foi nós que fizemos isso aqui não, pai. Quem fez isso aqui foi Jesus. O Jesus que vocês crucificaram, que vocês rejeitaram, que vocês cuspiram, que vocês mataram. Mas aprove a Deus perdoá-lo vocês, porque vocês estão na época da ignorância. Se arrependam e aceitem Jesus. E aí vem o tempo do refrigério, vem a paz, vem a tranquilidade, vem a prosperidade, vem a libertação, a salvação e a presença de Deus. Ele está falando para quem já conhecia a palavra. Ele não está falando para incrédulo aqui não. Ele não está falando para quem não conhece a palavra, ele está falando para quem conhece. Porque estavam todos dentro do templo. Todos dentro do templo. Muitos confundem arrependimento com remorso. Remorso chora, mas não muda. Arrependimento chora, confessa e se afasta. Olha a diferença. Escute isso, meu querido. Remorso, você chora, mas não muda. Sabe aquelas madeiras verdes que a gente bota dentro da caeira? O pau que bota lá dentro, verde, ele chora, mas não pega fogo. Meu querido, atente para a palavra de Deus. Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Por gentileza, seja curioso, esteja interessado na sua salvação. O que está escrito: o que encobre, escute isso, Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Por gentileza, ó bichinho de Jacó, ó filhinho de Jesus. Não adianta botar o pecado como se fosse um lixo debaixo do tapete e achar que ninguém está vendo. Jesus está vendo. Tua mulher pode não ver, teu marido pode não ver, teu pastor pode não ver, a sociedade pode não ver, mas Jesus está vendo. Não é a sociedade que vai te libertar, não é o teu marido, a tua esposa que vai te salvar, é Jesus. É Ele, para Ele, é nele, é a Ele que você tem que confessar. Por isso que muitos não prosperam. É na peia direto, 24 horas da chibata e não aprende. É peia direto, mas não quer largar o maldito pecado e você vai sofrer com isso. E as consequências vão se multiplicando. Você não prospera, você não é feliz. As coisas não dão certo, o teu relacionamento não dá certo, a tua comunhão com Deus vai pro beleléu. Por quê? Você não quer largar, você não quer soltar.
Tem crente aí me ouvindo aí que ainda está no vício. Ainda fuma escondido, ainda bebe escondido, ainda pratica pornografia e masturbação escondido. Querido, entenda! Ninguém pode estar vendo, mas Deus está vendo. Aí trava tudo no céu, tu não recebe nada do alto. Deus não exige perfeição. Não, Ele sabe que não tem condições de nós chegar à perfeição, porque perfeito é só Ele. Ou só quando nós chegarmos lá, nós seremos como Ele é. Nós o seremos e o veremos. Enquanto nós estivermos aqui, nós seremos imperfeitos. Jesus, Ele não exige de nós perfeição, mas verdade no coração, querido. Custa o homem ser verdadeiro com Deus, diante de Deus, ser sincero diante de Deus, deixar de ser hipócrita. Arrependimento quebra o orgulho, desmonta a máscara e cria espaço para a ação do Espírito Santo. Esse é o verdadeiro arrependimento. Quando nós decidimos deixar, abandonar e esperar de Deus o refrigério. Tudo que Deus quer é um coração sincero, contrito, aquebrantado. Diz a Bíblia, Ele não rejeita. Agora o coração orgulhoso, prepotente, religioso, exaltado, Deus, pode ter certeza, está lá escrito, Deus rejeita os soberbos. Ele humilha os exaltados e exalta o que se humilha. Não adianta, querido. Esse caminho do orgulho, da soberba, da prepotência não vai nos levar a lugar nenhum a não ser ao inferno. Enquanto o pecado é protegido, escute isso, porque quando você esconde, guarda, você está protegendo o pecado. Enquanto deveria proteger a verdade, buscar a santidade, a comunhão com Deus. Nós, seres humanos, temos a tendência de amar mais o pecado, mais as trevas do que a luz. Jesus disse isso. Vocês amaram mais as trevas do que a luz. Querem mais as trevas do que a luz. Querem mais o pecado do que o perdão. Querem mais o diabo do que Deus. Querem servir mais a Satanás do que a Jesus. Pergunta 80% da humanidade o que é que eles querem. Que Deus abençoe as suas vidas no pecado, de pecado. Mas não querem largar a desgraça do pecado para receber de Deus o perdão e o refrigério da sua alma. Você consegue entender isso, meu irmão? E não adianta você ficar zangado comigo não, porque a gente bate na ferida, mas traz o óleo para curar. Jesus faz isso, Ele revela o pecado, mas diz por que está revelando? Para nos salvar e nos libertar. Ele não tem prazer na morte de ninguém, entenda isso. Aí enquanto o pecado é protegido, porque tem muita gente aí, e eu sei que tem gente me ouvindo, me assistindo, que defende o maldito pecado. Quando fala, não, Deus não olha para isso, não. Deus só quer da gente o coração. E onde é que está escrito isso, meu queridão? Porventura Jesus é açougueiro para querer só o coração? Quer dizer que Ele só quer o teu coração. E de onde é que saem as maquinações, os pensamentos, os adultérios? Os crimes, os roubos, os furtos, onde é que sai do coração? Se o teu coração está mal, todo o teu corpo é tenebroso, diz a Bíblia. Porque a boca fala que o coração está cheio. Porque se o teu coração for transformado, automaticamente o teu corpo será transformado. Tua vida será transformada, tuas opiniões serão transformadas, tuas escolhas serão diferentes, tuas amizades, os lugares que tu frequenta, tudo muda, tudo muda, tudo muda, tudo muda. Isso é arrependimento, isso é conversão, isso é transformação, isso é novo nascimento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu acredito que mais miuçado, mais bagaçado, mais moído que isso é impossível, querido. Tu consegue entender isso? Aí você fica defendendo o pecado. Enquanto o pecado é protegido, a presença de Deus é bloqueada. Mas quando o pecado é exposto na luz, a graça entra em ação. Quando nós falamos para Deus, Senhor, está aqui, tudo que eu tenho para te apresentar é só pecado. E é só o que a gente tem, querido. Nós não temos nada de bom. E não vem você aqui dizer que você é bom, não. Ninguém é bom. Bom é só Deus. Tudo que nós temos é pecado.
imoralidade, imundícia, crime, adultério, tudo que vem no coração do homem é só isso. Nós só tiramos coisa que não presta desse tesouro. Mas quando o Espírito Santo entra na vida de um homem e transforma o coração, agora ele tem um bom tesouro. Por quê? Porque agora o Espírito Santo entrou no coração, arrancou, tirou, destruiu, eliminou toda a raiz do mal. E agora o que é que Jesus vai plantar lá dentro? Amor, paz, longanimidade. A semente da salvação está lá dentro. E como é que nós temos que aguar, cuidar, tratar, pastor? Orando, obedecendo, jejuando, lendo a palavra, e a semente vai crescendo. Daqui a pouco vem os frutos do Espírito. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você consegue entender isso, bichinho de Jacó? Não defenda o pecado, defenda a verdade. Dói, mas sara, cura. Talvez haja pessoas aqui, hoje, me ouvindo, que continuam frequentando a igreja, continuam cantando, fazem oração, tem uma oratória, uma eloquência, mas sabe que há áreas que não foram tratadas. Aí hoje o Senhor está nos revelando para tratar. Filho, filha, não esconda mais. Traga para mim. Eu entendo, eu vejo, eu imagino, eu conjecturo agora. Senhor, falando. Não esconda, esse pecado vai te matar, vai te afastar de mim. Traga para mim que eu entendo, eu perdoo, eu te amo, eu te refrigero, eu te dou paz, eu te dou graça. Leva isso para Jesus. Leva para Jesus. Porque Ele tem o refrigério para as nossas vidas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele tem o refrigério. Aí quando o versículo diz, olha... Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Queridos, nós temos que entrar com mais profundidade nisso aqui. As igrejas precisam ensinar mais isso aqui. Estão aceitando, estão permitindo. Por isso que as pessoas aceitam Jesus hoje e não mudam. Não querem mudança. Querem um lugar, um espaço. Igreja não é cinema. Eu vou bater porque eu preciso falar isso. Igreja não é cinema, meu irmão. Igreja não é passarela de moda para você estar exibindo seu vestido toda semana que você comprou. Ninguém está interessado em ver o teu vestido, não. O teu sapato de R$1.000. Ninguém está interessado em ver o teu tecido, não. Nós estamos interessados em ver a glória de Deus descer. Louvado seja o nome de Jesus. Eita, que agora eu zanguei meia dúzia de irmão agora, meu filho. Cada domingo um vestido novo, a cada domingo um sapato novo. Ninguém está interessado em ver o que tu tem para mostrar, não. Nós queremos ver Jesus na tua vida, te usando no louvor, na oração, na pregação. Nós queremos ver Jesus na vida do sacerdote que está lá em cima. Eita, que agora doeu, meu filho, agora a tampa voou. Nós não vemos mais isso dentro da igreja. Nós vemos uma cascavel do surucucu entrando na igreja, toda se rebolando. Ninguém está interessado em ver isso. Nós queremos ver a glória de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus, vidas se salvando, Jesus batizando com o Espírito Santo, paralítico se levantando. É isso que nós queremos ver. Mas a vaidade vem em primeiro lugar, o orgulho, o eu, a soberba, a prepotência. As igrejas hoje estão cheias de exaltação. Os cultos hoje não é mais para Jesus, é para o homem. Jesus deixou de ser o centro, agora é o homem. Não oferecemos mais um culto cristocêntrico, não. Mas também ninguém vê mais a graça, nem milagre, nem batismo, nem cura, nem libertação. Porque ninguém quer se converter. Arrepender-se é reconhecer o erro, querido. Converter-se é mudar o caminho. Converter-se significa dar meia volta, abandonar a antiga direção e seguir um novo caminho. E o novo caminho é Jesus. Sair do caminho largo, espaçoso que conduz à perdição e caminhar com Jesus o caminho estreito que conduz à salvação. Tu entendeu, bichinho de Jacó? Jesus aqui foi bem claro. Lucas capítulo 9, verso 23. Ele foi bem claro, bem claro. Se alguém quiser, ou se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Está na sua Bíblia, queridão. Porque a Bíblia não é do pastor e nem é do padre.
A Bíblia é a palavra de Deus. E ache ruim quem quiser, é um direito seu. Converta-se e permita que Cristo te governe. Que não seja mais você, seja Ele. Como disse o apóstolo Paulo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Será que nós podemos falar isso? Quem vive aqui no meu coração é Cristo. Será que não é o diabo não, meu irmão? Será que não é Satanás que mora aí no seu coração não? Porque você tem vontade de matar o irmão. Você fala mal do irmão. Você destrói a paz da igreja. Você ama as coisas do mundo. Como é que Deus está morando aí? Não é o diabo não? Tem certeza? Te converta. Porque permitindo o Espírito Santo entrar no seu coração, ele vai remover, ele vai mudar. E aí vem os frutos do arrependimento, mudança. Infelizmente, estamos vendo hoje nas igrejas, aceita Jesus, frequenta a igreja, só não querem mudança. Eu estou dentro da igreja, eu estou de boa, tá de boa. Só não está em Jesus. Você não pode julgar não posso não, lá nada. Vai estudar a Bíblia, meu querido. Vai estudar a Bíblia. Nós julgamos segundo a verdadeira justiça de Deus. Não é nós, não é a justiça de Deus, é a palavra. É a palavra. E quem ama a justiça prega a verdade, doa quem doer. Tem negócio de ficar interessado em ganhar os dízimos, não. Não vai salvar o dízimo, não vai te salvar. Tu pode ser fiel ao teu dízimo, mas se tu não for fiel à palavra, tu vai pro inferno dizimando. Tu entendeu agora, queridão? Aí tem umas gangues de Satanás na terra, uns filhos de Satanás, uns miseráveis sem entendimento, ensinando isso porque só quer dinheiro, dinheiro, dinheiro. Vai trabalhar, vagabundo. Ensina o povo a verdade, ensina o povo a verdade. Se não obedecer a palavra, vai pro inferno. Aí só prega sobre Malaquia, é o dízimo, é o dízimo, é o dízimo. Meu Jesus, tu quer coisa mansa, mole, fácil, vai pra boca de banheiro, de bueiro, rapaz. Vai para a boca de bueiro. Arrependei-vos. As decisões, escute isso. Converter-se é permitir que Cristo governe as tuas decisões. Governe e escolha os teus relacionamentos. Até as palavras que vai sair da nossa boca é Ele que dá, que coloca. E quando nós permite Ele transformar o nosso caráter. Porque para nós sermos chamados de cristão, nós temos que ter o caráter semelhante ao de Cristo. Essa é que é a verdade, isso é conversão. Não existe avivamento sem renúncia. Deus não divide o trono do coração com o pecado. Ele não vai dividir, querido. Ou o teu coração é só de Deus, ou é só do diabo, ou é só do mundo. Não, meu coração é só de Deus, mas vive maquinando mal. Ah, o meu coração é só de Deus, mas não tira os pensamentos do mundo. Ah, o meu coração é só de Deus, mas tem ódio do irmão, é intrigado com a sogra, é intrigado com o vizinho. Que coração de Deus é esse? Deixa eu te dizer que ninguém tem coragem de te dizer. Tu tem um coração de Satanás, irmão. Teu coração é do cão, não é de Deus, não. Pastor, ninguém julga o coração, é do cão, é do cão, é do cão, é do cão e pronto. Porque o coração de Deus jamais vai maquinar o mal contra seu irmão. Por quê? Porque está na Bíblia. Está na Bíblia, meu querido, está na Bíblia. Quem foi que matou Abel? Caim. E o coração de Caim era de Deus? A Bíblia vai dizer que Caim era o coração do diabo. Judas andava com Jesus. E quem foi que encheu o coração de Judas? Satanás. E está enchendo o teu coração também. Tu entendeu agora, o bichinho de Jacó? Não prega isso para ti, né? Não ensina isso para ti? Aí tu vive enganado achando que é Deus que está no teu coração. Deus não vai colocar inimizade no coração do homem, querido. Ele vai colocar amor, misericórdia, perdão. Deus não vai se contradizer com a sua palavra. Entenda isso. A gente conhece um verdadeiro cristão, um cristão transformado, genuíno, pelas decisões que ele toma. A gente conhece se o crente ele é transformado pelos seus relacionamentos. Nós conhecemos um crente transformado pelas palavras que ele comete, que ele fala, que ele solta, as conversas. Nós conhecemos um cristão verdadeiro pelo caráter.
Não é por falar em línguas estranhas, não, porque até Satanás fala línguas estranhas. Se escandalizou agora, irmão? Até Satanás fala em línguas estranhas. Não existe perdão se não houver arrependimento. E talvez você já tenha se arrependido muitas vezes, mas nunca se converteu totalmente. Aí hoje Deus não quer apenas teu choro, não. Ele quer tua entrega. Tua entrega. E como diz alguns desnorteados sem Bíblia, Deus só quer o coração. Quer não. É não. Ele quer o teu coração, a tua mente, o teu corpo, a tua alma, o teu espírito, o teu tempo. Ele quer teus olhos, teus ouvidos, a tua boca. Ele quer tudo. Ele quer tudo. Ele quer tudo. Ou tudo é dele ou tudo é nada. Pronto. É assim que funciona. Para que seja apagado os nossos pecados, o perdão que é cancelado, ou o perdão que é concedido por Deus, tem que haver o arrependimento. Pedro diz, algo extraordinário. Os pecados não são apenas perdoados, eles são apagados. Apagados. E só quem tem o poder de apagar, de anular o pecado, é Jesus. E somente algo tem o poder de nos lavar, é o sangue de Jesus. Aí Pedro vai falar sobre isso. Os perdoados não só apagados, ou não apenas perdoados, mas apagados. E isso significa que Deus cancela o registro, remove a acusação, ele destrói a culpa, ele paga, aniquila a dívida que nós, eu, você, tínhamos com Deus. Entendeu agora? Enquanto você não se arrependeu, você está em dívida com Deus. Enquanto você não se converter, você está em dívida com Deus. E se morrer numa vida de pecado, e eu não estou julgando não, estou pregando. Se você morrer numa vida de pecado não perdoado, você vai queimar no quinto do inferno. É poucos pastores que falam isso, porque não tem coragem de falar a verdade. Não, nós ainda vamos ser julgados. Vai receber a sentença do inferno, rapaz, fala a verdade. Porque está escrito em Apocalipse, aquele que não foi encontrado o seu nome no livro da vida, foi lançado no fogo do inferno, que é a segunda morte, e acabou. Não tem mais arrependimento após a morte, não tem, acabou. Não adianta querer refazer, reexplicar o texto, está explicado. Entenda isso. A palavra do Senhor é bem clara. Isaías 43, 25. A palavra do Senhor é bem clara. Está escrito na sua Bíblia. Meu irmão católico, você ateu, você descrente, você macumbeiro, você espírito, não importa. Abra a Bíblia. Abra a Bíblia. Isaías 43, 25. Está escrito, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Não tem mais escapatório, homem. É correr para Jesus, chorar pelo seu perdão, se humilhar e abandonar essas práticas imorais. Quando Deus perdoa, Ele não joga na sua cara, na minha cara, na nossa cara. Não. Ele não faz isso. Ele não alega o que Ele faz. Ele não alega o que Ele fez por nós na cruz. Deus não alega. Ele não mantém arquivo do que já foi confessado. Não, querido. Deus não guarda no seu coração o que nós fizemos depois que Ele perdoar. Ele não faz isso como eu e você fazemos. Eu perdoei fulano, mas não me esqueci do que ele fez. Mentiroso. Não houve perdão não aí. Aprenda isso. A Bíblia diz que Deus jogou no mar do esquecimento. Deus não fica lembrando nossos pecados e jogando na nossa cara não, querido. Quando Ele perdoou a mulher que foi pega no ato do adultério, e os religiosos da época, porque eram nós ali, querendo apedrejar, rapaz, mas não tem quem falte querer jogar uma pedra. Na mesma situação de erro, na mesma lama do pecado, quer falar de quem está sujo, quer falar de quem está errado.
Deixa eu dizer uma coisa bem certa, sem nenhum pingo de medo de errar. Nenhum de nós tem autoridade e poder para apontar pecado de ninguém. O único que tem autoridade e poder para apontar pecado não apontou. Que tinha autoridade, poder e moral para apedrejar, não apedrejou. Ele, grandão da Galileia, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, ele mesmo, olhou para a mulher e disse: cadê teus acusadores? Nós temos um demônio dentro de nós de acusar. Nós temos que parar com isso. Nós já temos o mundo para apontar, para acusar, gente. É irmão apontando o erro do irmão. E tu não erra, não? É apontando o pecado do irmão. E tu não peca, não? É apontando a imperfeição. E tu é perfeito? Faz o teu papel de crente, irmão. Faz o teu papel de crente, irmã. Deixa a vida do outro com Jesus. Vai cuidar da tua. Vou gritar para ver se entra no teu coração. Vai cuidar da tua vida, irmã. Eita. Pode ligar o raio se quiser. Problema seu. Jesus não condenou aquela mulher. Ele absolveu. Mas depois que ele absolveu e perdoou, ele disse: vá, mas não peque mais. Você entendeu, querido? Olha, irmão, quando Deus perdoa, Ele não lança no nosso rosto, Ele lança no mar do esquecimento. Ele lança no mar do esquecimento. Deus apaga, mas o diabo acusa. Se Deus já perdoou, não aceite viver preso na culpa. Quem nos condenará? Pois foi Ele. Quem? Jesus. Quem nos absolveu, quem nos salvou. Há pessoas que já se arrependeram, mas continuam se punindo hoje. O Senhor diz: olha, levanta-te, eu já apaguei, já te perdoei. Para de viver com a culpa, que se você tivesse arrependido de verdade, Jesus também te perdoou de verdade. Aí vai vir o tempo do refrigério, pela presença do Senhor, que quer dizer, o resultado de uma vida alinhada a Deus. O refrigério não vem antes do arrependimento, vem depois do arrependimento. O refrigério fala de renovação da fé, fala de alívio para a alma cansada, fala da restauração da alegria, da salvação que muitos crentes já perderam, já não tem mais. Fala do avivamento pessoal, viu, querido? Quando há o arrependimento, aí vem o refrigério da alma. A presença do Senhor não é produzida por música ou emoção, mas por corações quebrantados. Aí tem pessoas que ouvem louvor, chora, né, irmão? Chora. Da mesma forma que assiste o filme do Titanic, chora. Isso aí é remorso, meu querido, é remorso. É remorso. Salmo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Se não for arrependimento de verdade, querido, não haverá refrigério para nossas almas. Onde há arrependimento genuíno, Deus desce. Onde Deus desce, o deserto floresce. Tu entendeu isso aqui? Aí tem crente seco, vazio, mas não abre mão, não libera o perdão, não se arrepende e quer um avivamento. Talvez você esteja seco espiritualmente, cansado na fé, sem alegria nas orações, na leitura da palavra. O louvor já não toca mais teu coração. O problema não é a falta de força, é a falta de alinhamento com a palavra de Deus. E hoje Deus quer realinhar a sua vida, querido. Está te chamando através da pregação da palavra. O nosso intuito aqui na rádio é te chamar ao arrependimento através do poder da palavra. Te levar ao conserto com Deus, a consertar o teu altar, a tua vida com Deus, para tu ser abençoado pelo Senhor. Você parece que quer obrigar Deus a te abençoar numa vida que você não quer sair.
Quer que Deus te abençoe e te prospere numa vida que você não quer sair? E Deus está dizendo, na hora que tu sair e quiser, eu te ajudo, eu te abençoo. Eu derramo refrigério, eu derramo bênção, eu derramo prosperidade. Agora tem que sair. Você tem que abrir mão do que você está segurando, que é o pecado, para você segurar as bênçãos de Deus. É necessário você abrir mão do mundo, para você receber do mundo espiritual a presença e o refrigério de Deus. Entenda, meu querido. Atos 3:19 revela uma ordem espiritual que não pode ser ignorada. E Deus não vai mudar o texto só por minha causa e por tua causa. Ele não vai. Senhor, porque o ser humano, ele é cruel. O ser humano, ele é sabido. Acho que pode barguear com Deus, enganar Deus. Senhor, me dá o refrigério, depois eu me arrependo. Não vai rolar, não vai rolar. Senhor, me abençoa, depois eu vou te aceitar. Não vai rolar isso aí, querido. Não vai rolar. Olha, está na sequência. Está na sequência o texto, eu vou reler para você, estou encerrando. Eu vou reler para você. Arrependei-vos e, pois, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Escute, quatro coisas que eu estou encerrando. Atos 3:19 revela uma ordem espiritual que não pode ser ignorada, querido. Arrependimento, convenção, perdão e refrigério. Não tente viver refrigério sem passar pelo arrependimento. Deus quer liberar um novo tempo, mas começa dentro do coração. Não é você mudar suas vestes se não mudou o coração. Por isso que às vezes eu falo para alguns cristãos: pastor, a tua igreja... Não, começo de história, a minha igreja não é minha, é do Senhor. Não, tá, a sua igreja é... Não, você entendeu, entendi, diga. A sua igreja proíbe a gente usar roupa assim, assado. Eu disse, não. Se o Deus da igreja não te converter, você pode até andar nu na rua. Você entendeu? Vai doer, queridão, aqui vai doer. Eu vou arranjar aqui meia dúzia de inimigos, já, quer ver? Mas as roupas não salvam. Mas quem é salvo sabe se vestir. Pronto. Se você foi convertida, se você foi transformada, se você foi renovada, restaurada, nasceu de novo, você não vai expor a sensualidade, a nudez do teu corpo, mas não vai mesmo. Por quê? Quem mora lá dentro é o Espírito Santo. Não, mas ele mora aqui dentro. Quem mora dentro é o espírito de sensualidade. Acabou. E pode achar ruim. É um direito seu. O Espírito Santo gera em nós temor, pudor e vergonha. Você entendeu a mensagem? Pode ligar que estamos terminando mesmo o programa. Escute. Eu estou tentando ele ajudar. Aí tem música que diz, não, mas Deus não olha para a roupa, não. Não olha, mas o mundo está vendo. Porque Deus, quando Ele olha lá de cima para baixo, para nós estamos tudo nus, patente aos seus olhos, tudo nus, tá? Mas o mundo vê, querido. O mundo vê, o mundo peca, o mundo deseja, viu? Viu, minha irmãzinha? O mundo vê. Então, neste dia, nesta manhã do dia de hoje, o Espírito Santo está ali chamando. Volte para mim e eu restaurarei a tua vida, a tua alegria, a tua paz, o teu coração. Se você sente que precisa se arrepender, se converter novamente, liberar-se do passado, voltar à presença, este é o seu momento. Este é o seu momento. E você pode voltar para Jesus hoje. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos para os nossos comerciais e já eu volto orando pela sua vida em nome de Jesus. Só o hino da semana aí dos cultos. A Igreja Tabernáculo de Deus, aqui em Irauçuba, está realizando seus trabalhos religiosos no Clube Recreativo de Irauçuba.